Bom, boa tarde novamente a todas, a todos. Agora iniciando a gravação, que aparentemente todos deram seu acordo, né, de modo que a gente possa divulgar entre o grupo inicialmente essas gravações e depois talvez divulgar né, de forma aberta. Enfim, é uma disciplina de uma universidade pública, gratuita, e por isso acho que é importante partilhar esses momentos de estudo e de trabalho que a gente tem, sobretudo quando a gente está pensando em psicanálises que tem como horizonte trabalhar com questões sociais, transformações sociais e, evidentemente, transformações da própria técnica e da teoria psicanalítica, né, ensejando modalidades potentes de formação. Então, antes de mais, queria agradecer muito a presença de todas, de todos, o pessoal que vem trabalhando conosco no Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política, no Veredas, em outros espaços já há alguns anos, quem está frequentando as nossas disciplinas há um bom tempo já, quem já frequentou a disciplina do ano passado e que a gente teve, de fato, momentos de trocas muito transformadores, né? Para mim foram, pelo menos, espero que para alguns de vocês, pelo menos, também. Nesse tema que é amplo, que é complexo e que fez com que essa disciplina tivesse que se estender por 3 anos, né? Ela tivesse que montar uma trilogia que com certeza não vai dar conta de tudo, mas que vai contando e recontando e desfazendo certos nós, né? Tentando dar algumas versões e reversões e subversões na forma de se pensar como as psicanálises ao longo da sua existência vão pensando aquilo que é da ordem do social, o que é o social, o que é o social dentro da própria psicanálise, afinal, há concepções e preconcepções de social dentro da própria psicanálise, nos conceitos e nas modalidades de técnica, de setting, de enquadre que ela propõe, e mais ainda, a psicanálise também, em muitos momentos, segue tendo essa pretensão ou de operar via o social, ou de transformar algo que é do social, ou mesmo de pensar uma clínica que aconteça numa esfera social que não aquela prevista inicialmente e também consecutivamente ao longo da história da psicanálise. E é a partir dessas discussões que a gente vai ter aqui, que a gente vai continuar algo iniciado no ano passado, que eu acho que alguns devem ter vistos, outros devem ter se lembrado, e a gente foi tentando tratar, pelo menos no ano passado, da seguinte forma, né? Fazendo uma leitura desse tema do social na psicanálise pelo eixo imaginário e narcisismo, mais imaginário, mas também narcisismo, na medida em que se fala da constituição do eu, das imagens de ideal de eu, de ideal de analista, de analistas não ideais, de como a gente pensa a extensão da psicanálise, a psicanálise sendo uma espécie de corpo social, e como isso foi sendo possível no passado, desdobrando uma ideia de que teria uma outra perspectiva, e aqui, claro, se utilizando dos 3 nós propostos pelo Lacan, que a gente não pode esquecer que quando Lacan faz essa proposição dos 3 nós, é para tentar, primeiro, reler em retrospectiva a obra do Freud, jogar à luz algo que parecia um pouco, um tanto, ou suprimido, ou tornado o resto, ou mesmo recalcado da teoria freudiana e da forma como ela foi sendo tratada pela instituição psicanalítica. E mais ainda, né, conforme Lacan pensou na existência, na ideia da possibilidade de entender o real, de deixar a teoria sempre em aberto,
né? Afinal, somos humanos, somos seres desejantes e quando a gente faz saber, quando a gente faz conhecimento, quando a gente faz ciência, há sempre resto. E tem algo que já participa, né, de um dos textos bem primordiais do Lacan, que é o A Ciência é Verdade, que é uma espécie de crítica às concepções da modernidade, da ciência, uma crítica que é totalmente válida, na minha concepção atualmente, de que na ciência moderna, o que se tentou fazer foi excluir a angústia do pesquisador, a angústia do cientista. Foi deixar de fora, forcluir a subjetividade do pesquisador. E então, né, com a leitura dos três nós, o Lacan vai, né, tentando dizer, sobretudo a partir do real, que a coisa está sempre aberta e se a angústia ou a subjetividade do pesquisador, ou mesmo o desejo do pesquisador ficar do lado de fora, ele retorna de um jeito bastante monstruoso, por que não? Né? Que é esse empuxo à objetalização do outro que seguidamente encontramos na ciência e por que não mesmo até na técnica. Uma crítica às questões de técnica que a gente pode encontrar em diversos filósofos, né? Pode ir para Heidegger, pode ir para outros filósofos mais contemporâneos que a gente vai encontrar isso. Mas então, o ano passado, a gente foi pensando nessa ideia de tentar entender o que é social em psicanálise e, mais ainda, se a psicanálise trabalhava com uma concepção de clínica que podia ser feita no social, né, ou mesmo de transformações sociais. E, mais ainda, de dispositivos clínicos cuja visada, cujo objetivo poderiam se lidar ou com aquilo que muitos chamaram de sintoma social ou sintomas sociais, mais ainda, né, eu acho que é isso que eu quero explorar um pouco esse ano, se a clínica, essas clínicas, na sua diversidade, que são possíveis na psicanálise e que serão reinventadas, espera-se também, que essas clínicas podem lidar com algo que é da ordem do estrutural, do social, das sociedades e da cultura. Antes de entrar um pouquinho no que a gente trabalhou ano passado, que é interessante falar, né? Por que eu usei essa palavra tão pesada e tão problemática, que é o estrutural? E que nós vamos nos remeter a ela seguidamente nesse ano. Afinal, quando se concebe essa noção de simbólico, né, junto com o imaginário inicialmente, pensando a teoria, como a gente vai ver na semana que vem, do Lévi-Strauss, uma releitura do Lacan disso, isso dizia do seguinte, de que uma pista possível para pesquisa científica, seja em antropologia, em sociologia, em linguística ou mesmo em psicanálise, ela passaria por tentar aprender não só os fenômenos em si, mas também a estrutura subjacente a esses fenômenos. Isso é o papo estruturalista de base. As críticas ao estruturalismo são imensas. Mesmo assim, a gente não pode deixar de lado o fato que o estruturalismo ele ofereceu um programa e um panorama teórico que manteve uma abertura, sobretudo, à interdisciplina e mais ainda à fricção disciplinar. E isso abarca o próprio desenvolvimento da psicanálise no século XX. E essa fricção disciplinar, ela também vai levar, na minha concepção, acho que a gente vai ver isso ao longo do semestre e vai chegar nisso do ano que vem, aquilo que acaba sendo um dos maiores desafios para a psicanálise, que é por isso que eu vou nomear, né, o terceiro seminário de Real e Política.
que é passando por essa leitura entre simbólico e cultura, que é uma leitura da estrutura e uma tentativa de pensar pós-estruturalmente sobre como a psicanálise conversou com o estruturalismo e conversou com as outras disciplinas, conversou com a sociedade e se chocou com a política, de que abertura é essa da teoria, da transmissão, da ética e da praxis psicanalítica em geral, que pode ser considerada uma forma de operar na política. Então, só retomando um pouquinho, né? A gente tem uma trilogia que foi do ano, olhar esse tema das clínicas do social e no social pelo viés de imaginário e narcisismo e tentar entender como isso balizava a estrutura grupal da psicanálise, a estrutura, percebam bem a palavra, estrutura institucional da psicanálise, um certo modelo idealizante de eu na formação de analistas. E como isso participava, também dessa releitura bastante radical e subversiva que tem acontecido, especialmente na América Latina, de entender-se que a psicanálise fala de social, ela fala de cultura, ela fala de política, ela está o tempo todo se chocando com isso. Ela pode recusar, os psicanalistas podem recusar isso, a epistemologia psicanalítica pode recusar isso, mas isso vai ficar voltando sintomaticamente. E vejo que muita gente que frequentou o seminário ano passado, né, já veio também um tanto aquecido pelo lançamento de livros recentes que perfaziam toda a trajetória desse século e pouco de psicanálise, de lutas sociais e de tentativas de oferecer modalidades mais democráticas de acesso à psicanálise. E um desses livros, que ainda segue na nossa bibliografia, é As Clínicas Públicas de Freud, da Elisabeth Andantot, que, por alegria do destino, pôde nos visitar presencialmente lá na USP no ano passado. A gente pôde fazer um encontro com ela, que foi muito bacana, discutir um pouco essas questões com ela. A Elisabeth Andantot, que é uma historiadora, que fez esse trabalho em 2005 e que parece que se acorda para essa história, essa bonita história da psicanálise, da política psicanalítica ainda freudiana, logo no final da Primeira Guerra Mundial, de se pensar que a psicanálise não só poderia, mas ela deveria intervir no mundo traumatizado, no mundo quebrado. E que isso seria benéfico não só para a psicanálise ao se transformar, como foi. A gente sabe que a hipótese da pulsão de morte e as refundações técnicas da psicanálise que se deram com Ferenczi, deram com Melanie Klein, elas só foram possíveis por conta de concepções advindas da escuta legitimadora do sofrimento daquele momento, daqueles povos, daquelas pessoas. Então, a gente trabalhou um pouco lendo Ferenczi, especialmente, depois lendo os comentários de Lacan sobre o Bion e o trabalho com grupos na Segunda Guerra Mundial. Então, no ano passado, a gente tinha, como uma conversa constante, essas ideias das clínicas públicas, e ressurgem enquanto discussão no Brasil, ali com a nova tradução da Elisabeth Andantot, porém, mesmo a gente discutiu com ela, com Jorge Broid, lá na USP, que tanto o Brasil, quanto a Argentina, quanto outros países que fizeram as suas reformas psiquiátricas, acabaram tendo na psicanálise
uma ferramenta não só de democratização de acesso a cuidados em saúde mental, mas também de legitimação de que experiências de diferença e de que experiências de sofrimento não tão enquadradas na cultura também tinham uma lógica, também tinham um lugar na sociedade, também tinham uma valência e uma contribuição a fazer. Por isso, né, essa discussão das clínicas públicas e nada ao acaso, ela se torna de novo tão relevante no Brasil nos anos Bolsonaro, né, nos anos de uma experiência de falência de um certo ideal unificado de sociedade, em que claramente muitos psicanalistas, dentre outros pesquisadores do social, foram escrever e descrever o que estava acontecendo, essa experiência de fratura social que a gente teve e ainda tem, uma fratura que passa pela religião, que passa pelas classes sociais, que passa pelas formas de conceber o que é educação, o que é saúde, o que é direito, o que é dever, o que é um ser humano. E há caminhos para isso, né? Há caminhos para experimentar essa fratura que a gente teve, que a gente está com a qual a gente está lidando. Um dos caminhos é o do ressentimento, bem apontava Maria Rita Kell, e os próprios psicanalistas, e por que não, o psiquismo das instituições de psicanálise não estão isentos desse ressentimento, né, de pensar que com uma purificação da psicanálise a gente vai conseguir mantê-la operando e capaz de operar num social em transformação. Mas ainda, a gente também pode entender o ressentimento como uma das formas de lidar com a frustração, com a castração que essas fraturas do social e da política nos causaram. Eu não tenho aquilo que eu acho que eu mereço. Isso é da ordem do ressentimento. E o ressentimento, ele não escolhe inclinação política para acontecer, ele não escolhe classe social para acontecer, ele não escolhe diploma para acontecer. O ressentimento está em toda parte. E acho que a gente teve nos últimos anos, né, a alegria de poder discutir essa questão das clínicas públicas e de ver uma série de experiências, algumas que já existiam no Brasil e que estavam completamente ligadas, sejam as reformas psiquiátricas, eu acho que são plurais, por isso é importante dizer, as experiências de reforma sanitária, de saúde coletiva, há inúmeras experiências políticas de coexistência, há clínicas que foram surgindo nos últimos anos de maneira para-institucional, com o intuito de não existir a partir de certas instituições, mas que se davam num devir coletivo de lidar, aí sim, e repito, não só com fraturas do social, mas também com estruturas do social e com aquilo que é da ordem da cultura. E aqui eu vou ensejando alguma definição, porque talvez vocês lembrem, né, que quando Freud falava do social, ele falava na teoria do porco-espinho dele, né, que ele puxou lá de Schopenhauer, ele se afasta e aproxima como algo necessário aos porcos-espinhos que queriam se aquecer, mas que não podiam se fundir. E a gente tem que entender também que a própria fusão, a própria visão, concepção única ou una, ela é uma fantasia problemática.
pensar de um jeito só, querer uma coisa só, ter o mesmo horizonte. Isso é uma fantasia complicada, porque isso fala de um ideal que, no final das contas, acaba sendo não o ideal amoroso de me fundir ao outro, é um ideal imaginário, eu estou retomando algumas discussões, mas é um ideal de dominação. Por isso que eu fiz bastante questão no ano passado de frisar que a gente ia deixar questões ligadas às problemáticas étnico-raciais e de gêneros para esse segundo ano, de modo a lidar na maior parte do primeiro ano com uma outra palavrinha, com outro conceito que vem fazendo parte das nossas discussões, das teorizações contemporâneas, das críticas contemporâneas feitas por psicanalistas, que é a noção de colonização. Pensar que a gente vai criar algo de uno, que a gente vai ter uma psicanálise, que a gente vai achar o jeito certo de pensar o que é o social, o que é gênero, o que é saúde, não leva a uma fusão. Pode-se levar a um coletivo, se houver muito trabalho e muito desejo de manter as diferenças. Mas a maior parte das vezes, a ideia de uma fusão, uma ideia de um ideal único, a ideia de um tipo de formação de psicanálise ou de psicanalista, ele acaba levando, clara e estritamente, à criação de máquinas de dominação, de máquinas coloniais. E até a gente leu, né, um psicanalista que também nos deixou recentemente, que a quem a gente deve coisas interessantes também, tem muitas críticas, como no programa desse ano, tem textos que estão ali quase que exclusivamente para a gente olhar de um ponto de vista crítico, né, mas eu estou me referindo aqui ao Charles Melman, e a gente pôde ler um pouco, fazer alguns comentários no ano passado a partir do questionamento sobre colonização, que ele tem uma fórmula simples, né, mas que eu acho uma fórmula útil para pensar. O que é a colonização? Desculpa que eu vou falar um pouquinho de lacanesa aqui, né, mas a gente é castrado. Então, eu vou me utilizar de conceitos quando eles forem úteis para pensar, mas a gente pode reformular as coisas se alguém tiver já na cartola uma forma melhor de falar. Dominar o outro, colonizar o outro, nada mais, nada menos é do que forçar o outro a funcionar dentro de uma determinada lei, o que lacanianamente é forçar o outro a adotar um S1, um significante primordial. Na história do nosso país, isso é batata, como se dizia antigamente. A própria ideia do que é um brasileiro é uma forçação de um significante primordial, goela abaixo, chibatada abaixo da maior parte da população. E o que eu tentei chamar, que a gente discutiu no ano passado, foi que essas tentativas de dominação e de colonização, elas estavam presentes como fósseis, como restos epistêmicos na própria psicanálise. A gente vai trabalhar um pouquinho isso semana que vem, porque afinal, né, a psicanálise, ela é uma filha do seu tempo, todos nós somos filhos dos nossos tempos, e mais ainda, a gente trabalha com conceitos que são localizados, que são determinados e, para piorar, sim, em hipótese, eles são determinantes. Conceitos que a gente usa, eles vão produzir subjetividade. E é bem delicado de pensar isso em psicanálise no esteio do contemporâneo, porque eu estava tendo essa discussão com a Ana Cortes, que está por aqui, na semana passada, no nosso grupo de religião e psicanálise. Quando a gente, né, vai trabalhar com conceitos psicanalíticos, a gente vai lidar com uma história de um campo discursivo.
tal como Foucault vai propor no Que é um Autor, mesmo que o próprio Foucault dê à obra do Freud uma grandeza hermenêutica que faz com que ela possa produzir transformações e diferenças. Ou seja, o Foucault vai considerar que quando a gente está falando de psicanálise ou com psicanálise, seja dentro da psicanálise ou nas disciplinas e práticas extensivas da psicanálise, a gente está lidando com um campo conceitual que tem uma história e que tem, sim, mesmo que a gente não seja as nossas intenções a priori, a gente está lidando com uma produção de subjetividade que é determinante. E foi por isso que o ano passado, quando a gente, durante as nossas aulas, né, eu insisti bastante para que a gente lesse autores majoritariamente homens e brancos, para trabalhar isso, para nos confrontar com isso, para entender esse viés colonizatório na epistemologia, e de que para de uma vez por todas fazer duas discussões sobre a questão das clínicas públicas. É de que, as clínicas públicas, mesmo que muitos grupos vinham tomando esse significante de clínica pública para si, trabalhar com essas perspectivas, com a ideia de uma clínica pública, que é já uma perspectiva crítica da própria formação e da própria prática psicanalítica, desde lá de 1916, 17, 18, como bem aponta Danton, mesmo assim, a gente não está livre de reproduzir nos nossos grupos, com os nossos pacientes, nas nossas formações, os mesmos fenômenos que são aqueles da ordem da colonização, que são fenômenos da dominação do outro, que são os fenômenos, outro fenômeno é o da tentativa de pegar para si algo que é de um campo extensivo da psicanálise, e aqui eu estou me referindo ao fato de que quando muitos, né, têm essa tentação de falar de uma clínica social, de sequestrar a ideia de uma clínica no social com algo como as clínicas públicas, sem tirar méritos de clínicas públicas. Né, que eu acho que foi uma aula bem bacana que a gente teve ali com o Raoni, com o Augusto, nos ajudaram a pensar um pouco isso, esses efeitos de colonização intrínsecos ao próprio campo epistemológico também da psicanálise e, por conseguinte, aos fenômenos grupais. Me lembro que teve uma palavra que foi colocada por alguém naquela aula, né, que esse viés caritativo que acaba acontecendo em inúmeras das experiências de clínica psicanalítica no social. Né, e eu até fiz uma pequena compilação de textos disso, mas isso eu não vou trabalhar nesse momento, que eu acho que não seria legal, né, pensar essa vertente caritativa que segue funcionando, né, que é quase como, se um psicanalista abrir um horário na sua agenda para atender de graça, ou para atender de preço social, ou se um psicanalista for um dia por semana fazer atendimentos em tais lugares, ou se a gente vai em certos lugares dar uma formação, ou se eu trabalho com certos temas, como se isso garantisse alguma coisa. E a ideia, né, que daí eu fui trabalhando, né, nós fomos trabalhando no ano passado, que foi essa proposição, que depois virou um artigo, que eu até não botei na bibliografia, mas pode entrar, que é o que eu penso como uma nova volta do Pacto Narcísico da Branquitude, proposto pela Cida Bento inicialmente, que é quase que uma isenção, uma neutralidade imaginária que a gente pode achar que nós temos por trabalharmos certos temas com certos autores, militarmos num certo campo, fazermos tais tipos de trabalho, que, muito pelo contrário, a gente continua
tão ou mais acessível a um rebote estrutural. Por isso que esse segundo ano do seminário, né, ele vai ter esse nome, Clínicas Psicanalíticas no Social e do Social, a cultura na psicanálise e o simbólico na formação e na transformação dos dispositivos clínicos, para propor o seguinte como discussão para a gente esse ano. A psicanálise demorou para tentar pensar um pouco o que é cultura, mesmo que a gente vai nos textos lá pré-psicanalíticos do Freud, eu acho que até o Joel Birman escreveu sobre isso, sobre como a conexão entre o desamparo estrutural e a moral, a relação, né, como diz o texto freudiano de 1908, entre a neurose e a repressão sexual moderna. As leituras sobre o complexo de Édipo, do Falo, são leituras, né, que, como eu vinha dizendo, carregam uma alienação epistemológica importante, da qual a gente tem que estar sempre revendo e se desfazendo, mas eu queria sinalizar, né, que tudo isso tem uma marca cultural evidente, só que qual teria sido uma concepção realmente psicanalítica de cultura, e aqui eu remeto ao Freud do Totem e Tabu, do mal-estar, do futuro de uma ilusão, e do Moisés, do monoteísmo. A concepção freudiana de cultura é de que a cultura, ela nos oferece algo em troca de uma certa cegueira. A cultura nos oferece amparo para que a gente deixe passar certas diferenças. A cultura nos oferece formas de sofrer para que a gente trate das nossas feridas. A cultura nos oferece um pacto, mas é um pacto que, como sugeriu Freud no Totem e Tabu, é um pacto que não, mesmo assim, vai retirar algo que é da ordem das diferenças fraternas. Ou seja, o pacto da cultura, ele nos oferece coisas, mas ele já dispõe de certas modalidades de sofrimento, e mais ainda, o pacto da cultura, ele nos indica aquilo que a gente não deve ver, aquilo que a gente não deve perceber. E é a isso que eu me refiro, que a gente vai trabalhar um pouquinho na semana que vem, com estrutural, e como isso aparece nos tratamentos psicanalíticos, seja que tipo de tratamento for, seja que tipo de formação for, como a gente vai ver mais tarde, de que a estrutura, o estrutural em psicanálise tem a ver com essa ideia de que a gente está sempre pisando em cima de alguma coisa sempre vai ficar resto. E, poxa, não é à toa que a gente fala nisso, e quando a gente vai pensar em coisas estruturais no Brasil, vem uma série de palavras, né? A gente fale recentemente com tanto afinco e com produção sobre racismo estrutural, a gente pode falar em branquitude estrutural, a gente pode falar em machismo estrutural. Alguns vão dizer que o próprio falocentrismo ou patriarcalismo são a estrutura em si, por que não? Por que não? A cultura seria o patriarcalismo. Patriarcalismo anterior ao capitalismo, talvez posterior a ele.
Então, por isso a gente vai, né, ir retomando essa ideia dessa conexão íntima entre cultura e simbólico para entender que a gente vai ter que lidar o tempo todo com essa dobradinha, seja na forma de pensar os conceitos analíticos, pensar como eles foram lidos, entender como eles se transformaram e onde eles foram impedidos de se transformar. Exatamente, os conceitos, eles mantêm certos vieses. E, em seguida, né, como se dão as possibilidades de clínicas psicanalíticas, notadamente aquelas que querem se haver com essas diferenças do social, que querem transformar o social, e que querem mesmo transformar o próprio social da psicanálise. Isso a gente tem inúmeras experiências de formações psicanalíticas que ou quiseram manter a mais estrita pureza da formação, ou ainda se balizaram por reformar a formação psicanalítica. E aqui a gente, no ano passado, falou um pouco disso, mas a gente pode falar das 3 vezes por semana, a gente pode falar do tripé, podemos falar do passe, podemos falar da extrema singularidade da formação do analista, de como certas fórmulas, que eram fórmulas críticas, como aquela do Lacan, um analista né, ele só pode se bancar por si mesmo, se autorizar por si mesmo, é uma frase que, muito pouco tempo depois, ela foi comida pelo neoliberalismo. E isso nos levou, no ano passado, vocês vão se recordar, às discussões sobre analistas em rede social, sobre a psicanálise da universidade, sobre as tentativas institucionais de reforma das modalidades de formação. E eu me lembro assim que isso foi algo que pegou muita gente, né? De tentar entender o quanto o caritativo acabava funcionando em certas modalidades de cotas e de gratuidades dentro dos cursos de formação em psicanálise, né? Havia uma suspeita de que o dinheiro e a nossa relação simbólica com o dinheiro fomentasse tudo isso, fomenta mesmo, mas essas alienações, essas repetições e essas violências colonizatórias, ou seja, essas questões que são narcísicas e imaginárias, elas acontecem nos mais diferentes grupos e relações analíticas. Então, nesse ano, a gente foi tentando trilhar, vai seguindo essa trilha para rever esses eixos estruturais, tanto da psicanálise quanto das leituras psicanalíticas sobre o social. E não é à toa que esse ano, fazendo um balão, fazendo uma subversão em relação ao ano passado, a maioria dos textos vão ser textos escritos por mulheres. E vão ser textos com uma concepção muito mais crítica do que a psicanálise, do que é o tratamento analítico, do que é uma estratégia de tratamento. Então, eu vou compartilhar aqui o programa desse ano, daqui a pouco, para a gente conversar um pouco sobre ele. Mas primeiro eu queria ouvir um pouquinho vocês, como é que quem já estava aqui no passado, quem está vendo isso agora, como é que vocês estão escutando tudo isso, né? Vocês podem, em qualquer momento de qualquer seminário, né, me interromper, eu não tenho esse problema, eu vou perguntar, claro, quando tiver as nossas convidadas, convidados, eles topam ser interrompidos, mas para mim não tem problema. Alguém tem alguma questão, comentário, já que desponta? Eu poderia resumir. Desculpa, quem falou? Eu posso, Cláudia, eu posso fazer um comentário. Eu sou aluna ouvinte, eu não fiz semestre passado, mas você me mandou um e-mail com os links do YouTube, algumas coisas eu consegui ver, não muito. Eu venho eu não sou psicóloga, né, de uma formação em psicanálise do IBCP, que é bem tradicional, bem freudiano. E do que você falou até agora, eu achei super legal, porque eu vou ver, parece, pelo menos, que eu vou ver uma coisa
a mais, diferente, mais crítico e tal. Então, eu gostei do que você, dessa introdução. Uhum. Tá. Se eu podia resumir, né, fazendo até eu ia fazer um quebra-gelo, que eu achei que ninguém ia falar, mas eu ia dizer, a gente quer entender aqui como é que as pessoas se formam em psicanálise, como é que as pessoas se tornam ou psicanalistas ou trabalham com psicanálise, em diferentes perspectivas, com a ideia de fazer algo pelas pessoas, e que se para fazer isso elas precisam se haver não só com aquelas questões culturais e estruturais que são parte das mazelas e dos sofrimentos, das formas de compreender o sofrimento, mas incluindo, né, esse estrutural que está presente nas instituições de psicanálise, nas formações em psicanálise sobretudo, nos conceitos psicanalíticos e até mesmo na forma da gente entender a história de psicanálise. Diga, Dani Klock, que é de Curitiba, era isso? Sim, não sei se dá para me escutar bem. Eu já me mudei para São Paulo. Hoje, por um acaso do destino, eu estou em Curitiba, mas eu já me mudei para São Paulo. Eu tenho uma questão que me é muito cara sobre tudo que você falou e que acho que eu chego talvez no momento certo, né, quando você coloca que esse ano, então, problemáticas étnico-raciais e de gênero vão ser principais, porque eu sendo uma mulher trans, que busca então, ou que encontra talvez na psicanálise um caminho, não só para mim, mas para todas que me buscam, enquanto analista de alguma forma, todas as minhas irmãs e colegas, né, mulheres trans que vêm, existe uma espécie de incongruência que a formação clássica em psicanálise coloca, ou que psicanalistas clássicos colocam, de uma impossibilidade da psicanálise existir enquanto trans, assim. Eu escuto desde o começo da faculdade, quando eu chego na psicanálise, a primeira coisa que eu escuto é: "Tá, mas Freud é homofóbico". Eu falo: "Ah, tá", até deixar de ser, sabe, algo nesse sentido. A medicina também foi homofóbica e transfóbica até ontem, e esse mesmo saber médico nos permite hoje adequar nossos corpos, a nossa realidade. Então, as coisas são homofóbicas, transfóbicas, preconceituosas e coloniais até talvez deixarem de ser, por pessoas que tentem fazer diferente, né, tentem transformar isso de alguma forma. Então, para mim faz muito sentido tudo isso que foi dito, achei bem legal, tô bem empolgado. Bom, obrigado, Dani. E acho que tem isso, né? Eu vou insistir muito numa coisa, insisto em outros espaços, que eu me localizo aqui, tá? Como homem cis branco, de uma formação absolutamente racista, isso continua vivo em mim, né? Continuo trabalhando isso em vários lugares, inclusive, teoricamente, acho importante dizer isso o tempo todo, né? Eu estava contando para os alunos de graduação ontem, que a USP se a ver com as questões das cotas muito recentemente, né? Mas, de fato, agora a gente está, poxa, uma transformação na paisagem subjetiva, né? De cores, de sotaques, de jeitos de existir, de regiões do Brasil na USP que não existia. E, e ontem foi a primeira vez que, né, que as turmas de atendimento clínico, que são as supervisões de clínica, elas se dão no quarto e quinto ano, né, no final. Então agora a gente está pegando turmas que metade, né, são de cotistas. São alunos, né, que têm outra posição, que vêm de outros lugares subjetivos e experienciais. E aí ontem uma turma assim que a maioria é de negros, né, na supervisão, me deixou muito alegre isso de alunos, né, negros, queers, essa presença, né, reformando a teoria e as práticas. E aí pude contar para eles, né, que o meu acesso à psicanálise, um pouco antes de começar a fazer análise, aos 13 anos, era que eu estudava numa escola luterana bilíngue alemã, e havia um clube, eram, eram aquelas que tinham um certo ar de mistério. E essas três ficavam juntas, né? E lá tinha os textos de psicanálise, que eu pude acessar e conhecer por ali, e os outros eram de revisionismo e de esoterismo.
né? Então, acho que, só para contar, né, o quanto a gente encontra a psicanálise sempre naquilo que nos é estranho. E precisa ser assim. Isso não pode ficar confortável. A gente não pode ficar confortável com a psicanálise. Com o que a gente, com as nossas posições, com como a gente acha que a gente escuta. A gente não pode ficar confortável. E na ordem, a Ana, depois o Érico. Oi, gente, boa tarde. Queria te agradecer já, Gabriel, e estou bem animada para essa segunda etapa. Eu fiquei curiosa para ouvir mais sobre essa questão do ressentimento. Acho que é uma questão bem importante e também que a gente possa justamente debater o que é cultura, né? Eu acho que isso também ajuda bem no trajeto aqui. E a Dani comentou, eu lembrei, eu faço parte de um coletivo que atende numa antiga estação de trem aqui em Campinas. E recentemente, quando a gente discutia um caso clínico, um colega comentador fez uma escrita a partir dos nossos relatos e a gente destacava justamente assim um aspecto trans do analista, tanto no sentido da transferência, mas também desse espaço público onde a gente atende, que é um lugar de transição, todo mundo está passando por ali. E foi uma discussão bem, bem interessante. Então, assim, acho que a gente tem já muitas pessoas, né, com uma outra visão e articulação da psicanálise. Uhum. Semana que vem a gente vai ter a oportunidade de ler o texto do Zafiropoulos, né, que lê criticamente também, mas o Zafiropoulos lançou faz 2 meses um livro chamado Lacan presque queer, né, que ele vai basicamente, na concepção dele, limpar um pouco as bobagens que as pessoas dizem para o Lacan e se aproximando das teorias queers. É muito, muito, muito chocante, né? Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que é isso, né, Ana? Isso que tu vai trazendo, eu acho que eu duvidaria muito da formação de alguém que não se encontrou com essa pluralidade em si mesmo, né? Com ambivalência, com uma multiplicidade de possibilidades desejantes e tudo mais. Obrigado, Ana. Érico, Flávia, eu vi que a Mariana fez um comentário aqui também, depois eu te pego. Diga, Érico. Oi, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Ano passado eu participei como aluno especial, esse semestre eu estou como ouvinte, né? E fiquei feliz também em saber que é uma trilogia, que nós vamos dar continuidade a isso tudo que a gente vem estudando. Se você me permite, Gabriel, eu gostaria de ler o último parágrafo do relatório que eu fiz no semestre passado. Eu acho que tem a ver com isso que a gente vai conversar. Se não tiver, por favor, você dê uma aparada nas arestas e vamos lapidando isso. Né? Vamos ver aqui o que eu escrevi. Né? Como ter uma psicanálise plural quando grande parte da sociedade não está representada na clínica? Como ter uma psicanálise realmente brasileira se ainda nos apegamos aos dinossauros e, por mais que procuremos não fazê-lo, por vezes tentamos reinventar a roda? Por mais dura e academicamente arriscada que seja, há que se fazer essa crítica. É uma forma de evoluir e ter força para ultrapassar barreiras. Será a psicanálise uma das grandes ferramentas para fazer do Brasil uma nação que ainda está por vir? Esse foi o final do meu relatório no semestre passado. É interessante, até me faz pensar em algo que
algo que é bem importante de ressituar, que eu acho que talvez a gente tenha falado ano passado, mas pode falar esse ano, o quanto a psicanálise surge no Brasil. Muitos vão considerar que é com a semana de 22, mas a psicanálise ela já era presente antes em algumas discussões de psiquiatras que se utilizavam das ferramentas psicanalíticas para pensar sobre as experiências de transe e de rituais das religiões de matriz africana, e mais ainda, para justificar o quanto essas experiências de transe elas eram primitivas e elas deveriam ser assim suprimidas da sociedade, caso contrário, elas seriam uma espécie de fábrica de loucura. Então, acho importante lembrar do surgimento da psicanálise em algumas discussões no começo ainda da história da psicanálise, essas discussões que elas eram completamente conectadas a uma versão da psiquiatria hegemônica, completamente racial, racista e colonizatória. Então, acho importante a gente sempre lembrar disso. Mas legal, assim. E o quanto, né, mais recentemente a gente teve até essa polêmica envolvendo o livro da Pasternak, do esposo dela, né, que vão criticar a psicanálise logo depois da psicanálise, dos psicanalistas terem sido um dos grupos que mais atuou contra fake news, contra o obscurantismo, contra os atentados contra a vida durante a pandemia. Na sequência, acho que é a Flávia, né? Obrigado, Érico. Oi, pessoal, boa tarde. Gabriel, legal te escutar de novo, assim, que bom estar aqui de novo também, eu pude participar no ano passado. E eu acho que tu me chamou a atenção, acho que tu retoma algo que eu venho me perguntando. Tu retoma porque apareceu, né, na parte 1 dos encontros, né, isso de que os conceitos produzem subjetividades e uma pergunta se a psicanálise entra no jogo social da nomeação, assim. Né? E hoje tu traz um pouco a ideia de pensar os conceitos, de como eles se transformaram e quando foram impedidos de se transformar também. Uhum. Uma questão que me pega muito é se há necessidade de invenção de novos conceitos na psicanálise, porque eu acho que tem uma discussão entre os próprios psicanalistas, que às vezes dizem que não há, às vezes dizem que é a mesma clínica, só que com outras questões. Mas eu fico me perguntando sobre isso e acho que pode vir a aparecer no decorrer das aulas. Assim. Isso já vai ser spoiler pro ano que vem, tá? Que é por conta do real e da política, né? Tentando pensar em duas questões. O quanto real é pro Lacan, né? Essa ideia de conceitos matematizáveis como objeto pequeno a, que é um conceito que está deshistoricizado, aparentemente, tá? Eu dou um nome para algo que não existe para construir toda uma lógica em torno daquilo. Então, em vez de falar inconsciente, que já tinha toda uma história na literatura romântica, eu vou falar em real. Eu acho que o ano passado a gente pôde fazer pelo menos uma leitura breve disso, quanto o conceito de mal-estar em Freud ele está conectado às literaturas declinistas, notadamente os trabalhos do Spencer, que é essa ideia do decadentismo europeu, que o Freud subverte, dizendo que não é europeu, que isso é ligado à modernidade, e que o Lacan vai tornar primeiro real e depois objeto pequeno a, como não só como esse resto que a gente não consegue integrar e que causa mal-estar, mas também como esse resto, na verdade, é o que provoca o desejo. E aí a gente pode incluir, né? Esse resto não só provoca o desejo, mas ele promove um certo empuxo à violência também.
E disso, né, a gente pode o tempo todo se encontrar com o fato de que os grupos sociais marginalizados, eles sociais que mais sofrem violência, né, e que provavelmente, aí tem essa hipótese, são os grupos sociais que, na militância e no esforço coletivo, mais lutam pelo direito de se autonomear. E de que essa autonomeação, ela parece incomodar muito, porque ela parece desprender algo desse marginalizado, desejante e dominado. Mas isso vai ficar vindo, né? Isso é um tema bem para o ano que vem, essa necessidade essa forja de conceitos, né? Que daí a gente vai pensar um pouco juntos com o Deleuze e com o Guattari, a partir do que é a filosofia e com outras coisas. Mas eu acho que o Luiz Felipe também. Eu acho, pegando um gancho no que você acabou de falar e coisas anteriores, no que se refere até mesmo ao nome da disciplina, que eu achei muito interessante, que são clínica psicanalítica no e do social, quando você fala a respeito de a gente pode ter iniciativa de querer fazer um atendimento a preço social, participar de coisas que, vamos dizer assim, atendimentos em lugares sociais, e como que isso não necessariamente nos coloca como uma clínica do social. Porque eu trabalho a questão das narrativas, né? Tanto no seu quesito clínico quanto no seu quesito político, e como que essa guerra de narrativa é presente no Brasil e no mundo como um todo. E, por exemplo, o termo militância que você usa, tipo, acho que ele é atribuído por alguns grupos como algo pejorativo, e como que isso também pode ser uma linha tênue, porque uma pessoa que fala, nossa, vou fazer alguns atendimentos sociais aqui, estou fazendo algo de bom para a sociedade, aqueles pequenos passos importantes, mas a pessoa se reduz a isso, e tipo, não vai além disso, mas ela tem possibilidade de fazer, né? Que existe a possibilidade, existe a pessoa, nossa, eu vou dar esses pequenos passos porque é a única coisa que eu consigo. E como que é complexo a gente fazer uma clínica do social em que abranja realmente o social, ou às vezes a gente só esteja presente no social, enquanto uma clínica em que tem seus próprios conceitos e que só fica fechado nisso. Vou fazer roda de conversa com populações disso e daquilo, e se fica fechado somente numa clínica de interpretação. As pessoas vão falando, a pessoa só interpreta. Uhum. Por exemplo, em trabalhos que eu já presenciei de escuta do trabalhador, na extensão que eu fiz, de que a gente estava ali, enquanto psicólogos, não para interpretar o que os sujeitos estavam falando, mas de escutá-los e auxiliá-los a criar novos significantes do que eles estavam passando ali. E a gente estava ali e a gente não era protagonista de nada. A gente foi convidado, e como convidado deles. Acho que é importante, sabe, colocar protagonismo na população que a gente está trabalhando também. A gente fala, nossa, psicanálise social e tudo mais. Às vezes, a gente se silenciar e tipo, tá lá presente nos lugares, mesmo sem ninguém ver que a gente tá, já é uma coisa potente. Não, beleza. Legal, Luiz. Quem tem mais algum apontamento? Eu acho que o Rafael escreveu Caridade, Expiação de Culpa Burguesa, tá, em relação ao comentário anterior, e a Mariana comentou, tá, a Dani Clock, tá bom, sobre o curso do Castiel Vitorino. Diga, Kaique. Oi, pessoal. Oi, Gabriel, tudo bom? Queria saber se... Eu não tive oportunidade de ver ainda as aulas do ano passado, queria saber se já foi dito ou se você pensa em falar neste módulo sobre uma clínica para além da clínica, no sentido de, eu estou achando muito interessante sobre rever como os conceitos da clínica foram formados de um jeito histórico, como podem ser vistos a partir de hoje para uma sociedade atual, mas um sentido de pensar em maneiras, em jeitos, em leituras, não sei bem como falar sobre como é a visão de outras pessoas
que não trabalham na clínica, que não tem nenhum contato com a clínica, com a psicologia, com a psicanálise, e que vem esse espaço. Te pergunto mais no sentido de, ainda hoje é muito frequente ver um certo receio sobre esse espaço, um certo estigma, aquela coisa do, é coisa de louco, ou até é coisa para pessoas que têm dinheiro, é coisa para pessoas que não sabem lidar com questões. Então, queria saber se em algum momento a gente vai ver alguma coisa pensada nesse sentido. Uhum. Eu acho que quem estava aqui o ano passado pode me ajudar com as discussões. De todo modo, nós passamos pelo seguinte, né? A gente pôde, em um momento do ano passado, fazer essa distinção que é presente a obra lacaniana entre psicanálise em intenção e psicanálise em extensão, levando em consideração, sobretudo, que os conceitos psicanalíticos, eles operam no social. Eles realmente têm um poder de operação no social, que aqui, esse ano, nesse semestre, nesse módulo, vai ficar um pouco mais subterrâneo isso, para voltar com força ano que vem, muito conectado com essa questão que a Flávia faz, do quanto quando a gente começa a inserir certos conceitos ou certos desenovelamentos teóricos em conceitos a priori naturais, aquilo já promove uma intervenção no social que pode ser considerada uma clínica social, ou uma clínica no social, do social, dependendo do enfoque que a gente tem. Muito se fala, né, no quanto concepções psicanalíticas sobre a sexualidade infantil, sobre a experiência inconsciente, a experiência de sentido dos sintomas, elas foram intervenções na cultura. Né, a gente até pode discutir um pouquinho, teve um mestrado, uma banca de mestrado, uns dias atrás, que eu até participei, do Josias, lá da URGS, lá do PPG de Clínica e Cultura, em que ele vai reler as construções lacanianas em torno das ciências dos nós, para pensar, né, o quanto essas ciências dos nós em Lacan já era uma tentativa de produzir conceitualmente algo que dava em conta uma pergunta anterior ao próprio Lacan, que é a pergunta sobre se a modernidade e o mal-estar tinha conexão com essa hipótese do declínio da função paterna. Né? E pensar sobre isso mesmo, que a gente vai ver semana que vem, é uma tese que o Lacan abandona, mas é uma tese que vocês vão ver muito psicanalista dizer claramente até hoje que o Lacan tem como teoria a hipótese da decadência da função paterna. O Lacan abandona ali no primeiro seminário isso exatamente por ler o Lévi-Strauss e exatamente por trabalhar com conceitos a partir da estrutura. E isso tinha já uma intervenção na linguagem. E tendo uma intervenção na linguagem, isso é Oi, gente. Oscilei, mas voltei. Não sei aonde parou. Olha só, tem uma questão de lógica do significante. Teve algo do misticismo lacaniano aqui que foi interrompido pelos hackers do além. Mas eu acho que é isso, né? Quando a gente faz intervenções na linguagem, a gente está fazendo intervenções na linguagem. O ano passado a gente falou um pouco disso pela presença da psicanálise nas discussões culturais. A gente falou um pouquinho da pandemia, claro, mas a gente pode fazer, né, comentários sobre a presença da psicanálise nas diretas já, e quanto faltou
entender certos fenômenos culturais e políticos, na minha opinião, né, e a gente que é do Relapso, que trabalha no grupo de religião, laço social e psicanálise, né, a gente pôde trabalhar um pouco essas questões e entender, e quando a gente, né, dando um exemplo, que não sei se vocês notaram, vocês se lembram disso, que quando as pesquisas eleitorais para as eleições de 2018, elas mostravam que, né, que havia uma espécie de empate técnico, que não havia uma clara definição da população de que quem iria para o segundo turno. Quando houve a passeata do ele não, né, que muitas mulheres naquele momento decidiram por votar né, no candidato que acabou vitorioso naquele momento, que tinha um discurso paradoxalmente antifeminino, antimulher. E para além de questões ideológicas, é meio óbvio que um psicanalista, ao ouvir ele não, sabe que o não existe para o inconsciente. Né? Então a gente sabe que tem, às vezes, erros de cálculos políticos que a gente pode fazer, né, enquanto coletivo, enquanto grupo, que podem ser muito custosos, né, e que podem desvelar mais ainda respostas severas diante de certas fraturas sociais, né, que foi provavelmente o que aconteceu naquele momento, uma das razões para isso. Não vai ter golpe também, né? O não existe para o inconsciente. Mas você tem esse poder da linguagem que a gente não pode jamais deixar de levar em consideração. E outra coisa que a gente discutiu ano passado também era a presença da psicanálise em redes sociais, né, enquanto produtora de discurso, na mídia, né, a gente discutiu um pouquinho as figuras do psicanalista celebridade, do psicanalista militante, que são figuras e que a gente pode pensar se elas são variantes do tratamento padrão ou não. Tem quem levantou a mão agora? Não estou mais identificando. Gente, quem levantou a mão? Tá bem. Mais algum comentário, pessoal? Por enquanto, a gente pode ir para o programa. Bom, vamos lá, então. Só um instante, eu vou abrir aqui. Pronto, gente. E passando um pouco o programa aí, a gente trabalhar. Então, é isso, né? Só para fazer, para que vocês se atentem a uma coisa, a gente tem aula hoje, a gente tem aula semana que vem e depois pulam 2 semanas, tá? A gente retoma no começo de abril, porque, bom, na Semana Santa não tem aula na USP, né? Acho que isso é do calendário, mas a gente está numa pequena missão, assim, também da USP na África do Sul, nas universidades de Stellenbosch e da Cidade do Cabo, e aí eu vou tá ausente, mas é por um bom motivo. Aí, assim, a validação do seminário para os matriculados regularmente ou para os especiais é uma pequena resenha, assim, que pensem como uma conversa com a turma, comigo, para submeter aqui até o dia 17, que é uma semana depois do fim do seminário. É realmente uma conversa, um momento legal, que às vezes a gente escreve coisa junto, né? A Flávia foi alguém que, poxa,
frequentando seminários, deu para escrever, deu para pensar, discutir questões. Às vezes era mestrado, né? O caso da Ana, que falou aqui também. Então, hoje, aula de abertura. No dia 15, faremos esse tratamento da questão. A psicanálise, seu tratamento, porque existe um tratamento psicanalítico, seja na clínica do sintoma, na clínica do diagnóstico estrutural, seja nas variedades clínicas, grupais, sociais, o que quer que seja. Existe uma ideia de que a psicanálise trata de algo. Então, a psicanálise, seu tratamento e o desejo de universal, algo que se apresenta como uma constância, desde a psicanálise freudiana, especialmente, de que a psicanálise ela poderia ser aplicável em diferentes culturas. Ela poderia ser algo utilizável no universal pelo homem. Eu estou me utilizando das piores palavras possíveis de propósito, tá? Não fiquem cabreiros. Então, a psicanálise é o tratamento do desejo de universal, simbólico, cultura e tudo que vem com isso. Para isso, nessa primeira aula com leituras, que eu sei que é bastante coisa, mas é por um bom motivo, a gente vai ler 2 textos da Danto, que estão nas clínicas públicas de Freud, né, que eu disponibilizei já no Drive. Leremos 2 textos de Zafiropoulos, onde ele vai fazer um pouco a trama dessa conexão, dessa releitura que o Lacan faz do simbólico a partir do encontro com a obra de Lévi-Strauss. Depois a gente vai ler, né, 2 psicanalistas brasileiros, Andréa Guerra, de Minas Gerais. A gente vai ler um capítulo dela, desse livro aqui, um livro muito bom que eu recomendo, que é o Sujeito Suposto Suspeito, a transferência psicanalítica no Sul Global. A gente vai ler o trabalho, o capítulo da metáfora bélica como estrutura da direção do tratamento. E aí, por fim, na semana que vem, a gente vai ler um texto do nosso querido João Dominiciano, né, que fez sua trajetória lá na USP, sobre a relação entre psicanálise e antropologia, e a gente vai ler o texto dele, Corpos que escutam xamãs psicanalíticas e seus corpos retomados pela antropologia contemporânea, né, que está num volume que eu disponibilizei integral, porque ele é gratuito, chamado Psicanálise e Antropologia. Tá bem? Então, essa vai ser a primeira discussão em que a gente vai atacar essa relação entre cultura e simbólico. A gente vai ver um pouco isso como participa de uma certa história da psicanálise. Se essa ideia de uma psicanálise social, ela vem quebrar com isso, ou se ela acaba, em vez de ir de encontro a essa psicanálise universal, ela acaba indo ao encontro disso, ela acaba, de alguma forma, compactando com um certo desejo universalizante da psicanálise, cujo risco é de produzir uma homogeneização da escuta e, com isso, das compreensões do que é o sofrimento, daquilo que deve ser um tratamento psicanalítico, e o pior ainda, de como a gente deve usar a psicanálise e se tornar psicanalistas, ou pessoas que trabalham com psicanálise. Se tem esse risco. Então, vai ser esse conflito que a gente vai ter, né? E eu acho que, lembrando que o próprio Lévi-Strauss, depois o Mircea Eliade, ambos vão sugerir que a psicanálise, por lidar com o inconsciente, por lidar com o resto, por lidar com os fantasmas e fantasias, ela acaba tendo um lugar que é aquele da margem, né, no Ocidente moderno, um lugar que é mais ou menos equivalente àquele do xamã. Mas a gente vai passar por tudo isso com calma na semana que vem. Na sequência, ali já em 5 de abril, tá
então vai ter um tempo para a gente trabalhar. A gente vai ter a presença de uma colega muito querida, que é uma espanhola, Sofia Batcomeyer, que é doutoranda em Paris 7, que trabalha com questões de gênero, feminismo, literatura queer, e ela vai fazer uma conferência em espanhol para a gente, acho que vai ser mais fácil, ela tem um espanhol rápido à beça, então a gente vai ter que, né, de ir negociando durante a aula. Críticas feministas sobre as perspectivas estruturalistas em Lacan, a figura da histérica no cruzamento entre psicanálise e estudos de gênero. E aí ela sugeriu que a gente leia, bom, o caso Doria, a intervenção sobre a transferência do Lacan, e os textos centrais vão ser a Gay Rubbing, né, o tráfico de mulheres, notas sobre a economia política do sexo, que é um clássico, e um texto dela, recente, que ela até nem queria botar, mas que eu acho que vale a pena botar porque ele é muito bom, Lacan e a renovação do Eros, perspectivas feministas. Então essa aula vai ser no dia 5, e a gente vai, né, depois pular uma aula as questões de gênero, não necessariamente, mas a gente vai trabalhar aqui com o tema corpo, raça e estrutura, né, que a gente já vai ver algumas pontuações. Esse não está o programa atualizado. A gente vai ver algumas pontuações referentes a questões étnico-raciais, de racismo e de branquitude. No programa atualizado eu já coloquei que a gente vai ter a colaboração da Mariana Mendonça Cabeça, que está por aqui, que faz mestrado sobre a minha orientação, está por aqui, né, Mariana? E a Mariana, ela faz uma dissertação sobre branquitude, né, e me ensinou já o trabalho dela o seguinte, né, me deu a convicção de que não tem trabalho clínico e outras formas de trabalho com pessoas sem localização racial. A gente precisa passar por isso. E aí a gente vai ter uma quantidade grandinha de textos, mas eles são gostosos de ler. A gente vai ter Amor do Manoni, né, trabalhando no texto Psiquiatra, Seu Louco e a Psicanálise, que é um clássico. Eu coloquei no Drive até agora em francês e espanhol. Se alguém tiver em português, por favor, me envie que eu coloco lá. Eu não tenho português, eu não tenho acesso a esse texto em português. Tenho acesso a ele só em espanhol e francês. Então, por favor, se alguém quiser escanear, ter o volume, a psicanálise didática e a psicanálise como instituição. Deixa eu ver o que a Juliana... depois eu coloco esses textos que eu for citando na página complementares, que está ali no Drive, tá bom, Juliana? Então tem esse texto da Manoni, eu peço se alguém tiver, por favor. Depois a gente vai ler Isildinha Batista Nogueira, né, com 2 capítulos do livro dela, e ganhou uma edição recente e bonita, Acordo Inconsciente. A gente vai ler os capítulos As Estruturas da Condição Subjetiva e o Corpo Negro como Categoria Simbólica Imaginária. Eu acho que eu quero só dizer uma coisa importante. Vocês vão ver que nas 2 aulas sobre feminismo a gente vai ter 2 mulheres dando aula. Aqui nessa aula eu vou estar com a Mariana, e até o ano passado eu comentei um pouco isso, né, que a gente até ia pular mais as questões étnico-raciais, porque a gente vem no laboratório, no Psopol, sistematicamente tendo como principal frente de trabalho a questão do racismo, das relações étnico-raciais e trabalhando muito, né, com colegas homens e mulheres, né, negros, pardos, militantes, né, fazendo disciplina. A gente fez recentemente com o Davidson Faustino, o Emiliano está sempre com a gente, o Paulo Bueno, né, tantas outras colegas e colegas têm estado com a gente, né, tendo esse lugar de palco sempre, é importante dizer. E viemos trabalhando, né, também em muitos lugares, disciplinas e encontros, autoras e autores como, né, que poderiam estar aqui nessa disciplina, como a Lélia Gonzalez, como a Neuza Souza Santos, Bell Hooks, Cida Bento,
e tantas outras, e aí eu fiz uma escolha aqui de colocar autores que a gente não está lendo em outros espaços do Psopol, né? Por isso que aqui eu escolhi dentro do afrofeminismo brasileiro, eu coloquei o texto da Isildinha Batista Nogueira, porque eu acho que ela, junto com a Lélia Gonzalez, ela vai tratar muito do estrutural, né? Mas a Lélia Gonzalez, ela trabalha como, né, como dentro de um ponto de vista do encontro com a psicanálise, mas é uma pensadora da sociologia, e a Isildinha não, acho que tem, né, tem um aporte bem clínico aqui, que faz com que a discussão da estrutura fique privilegiada para a gente no encontro com esses textos. Então, por isso que não está Lélia Gonzalez aqui, ou Neuza Souza Santos, porque eles estão recorrentemente em outros espaços, por isso que, né, vai ter a Isildinha Batista. Depois, tem um livro que eu não sei se muita gente conhece, né, é um livro muito legal, e eu já até coloquei uma outra obra que encontra com essa temática, que é a do afropessimismo, que é do Frank Ben Anderson, que é um livro, né, desse professor da Califórnia, e é a introdução, e eu acho extremamente radical. Eu acho incrível, né, para encontrar algo da relação entre psicopatologia, sofrimento racial, e como isso é vivenciado no encontro com sistemas de cuidado, com cuidadores, né? Eu acho, não sei se vocês conhecem esse texto, mas ele é, assim, impressionante. Depois, a gente vai ter um texto da Toni Morrison, né, que é que está nesse livro, A Origem dos Outros, que é 6 ensaios sobre racismo e literatura, né, que é ser ou tornar-se estrangeiro, recapitulando esse tema da estrangeiridade, do outro, né, que é caro à psicanálise, que a gente, inclusive, discute o tempo todo em psicanálise, se podemos falar de uma localização específica da diferença em psicanálise. E é muito fácil, rápido, a diferença sexual, né, mas tá aqui. Diga, Mariana. Não, eu ia falar depois, mas eu apertei sem querer. Se quiser terminar de apresentar a bibliografia, Não, não tem. pode ir. Não, é porque realmente, né, são muitos textos e eu sei que a nossa intensidade de leitura é muito alta. Então, quando atualizar o programa, eu ia deixar, na verdade, como leitura complementar, porque às vezes depois a gente volta também, né? Tem um texto recente da professora Eliane Costa com Bruno Silva que chama Racismo e Branquitude no Divã da Clínica Racializada, que eu acredito que vai enriquecer muito olha, eu ia falar estrutura, vai enriquecer muito a discussão. Então, acho que dá para deixar como leitura complementar. Tá bom, obrigado, Mariana. E ainda tem 2 textos, né? Um que fez muita polêmica, que é o trabalho do Eu Soberano, da Elizabeth Roudinesco, que é um texto de 2020, que é um texto dessa importante historiadora da psicanálise, não psicanalista, historiadora da psicanálise, é bom distinguir, em que ela começa cada capítulo do livro onde ela mostrando que quando ela se sente ameaçada identitariamente, ela responde com uma deslegitimação da possibilidade do outro falar de si. E ela tem um texto sobre desconstruir a raça, é um texto sobre o que ela se chama muito na França e menos aqui da geração woke, que é essa geração desperta, né, que é uma maneira com a qual a direita se refere a todas as pautas identitárias contemporâneas. E aí eu acho um texto importante da gente ter aqui no panteão crítico, tal como Zafiropoulos. E aí, por fim, 2 textos que foram só recentemente publicados no Brasil, nesse livro Os Anos de Inverno, assim, mas que são bastante críticos do Guattari e bem contemporâneos, que é Contra o Racismo ao Estilo Francês e A Psicanálise Deve Estar em Contato Direto com a Vida, né, porque eu acho importante ter esse texto aqui, mas ter o panorama francês, porque a gente tem uma conexão, uma íntima conexão com os autores franceses, com a psicanálise francesa, e a gente precisa conhecer isso e lidar com isso, né, com esse nosso desejo colonial. Diga, Thaís.
Você podia voltar um pouquinho, esclarecer um pouco, por que você aproximou esse trabalho da Rodinesco com o Zafiropoulos? A perspectiva Não, crítica deles. porque são textos que têm uma perspectiva bastante clássica de psicanálise. Mas fazem uma leitura bastante clássica de psicanálise. Uma leitura texto a texto. Claro que o texto da Rodinesco é um comentário do contemporâneo. O texto do Zafiropoulos é a fortuna crítica da relação entre a obra do Lévi-Strauss e a obra do Lacan. Entendeu? Foi por isso. Pensou em alguma coisa? Não, é porque a posição da Rodinesco me dá muita aversão nesse texto, né? E as declarações dela. E o livro do Zafiropoulos, nem um pouco. É uma leitura, é outra uma coisa. Leitura, isso. É uma leitura, exatamente. É uma leitura. Mas é um tipo... acho que semana que vem a gente vê isso. Legal. Mas é um tipo de leitura. E aí eu vou querer trabalhar o seguinte, né? É uma leitura que eu acho muito justa. O Zafiropoulos, ele tenta desfazer, não só nessa obra, mas em outros lugares, essa fantasia, né, de psicanalistas lacanianos em relação à presença da questão do nome do pai, e de achar que, inclusive, a clínica tem que ser uma restauração do nome do pai, uma restauração do Édipo. Ele tenta refazer isso, mas é uma modalidade de ler a psicanálise, que é isso que a gente vai discutir mais, que tem a ver com essa ideia do universal e de uma certa limitação na forma de releitura. E aí tem algo que acho que a gente vai poder passar nas pautas identitárias, que é o seguinte: será que a gente a gente não pode fazer a fortuna crítica da psicanálise com as localizações geográficas, temporais e mesmo subjetivas dos conceitos dos autores? E essa pergunta que eu quero deixar. Entendeu? E aí por isso que eu acho que o texto do Zafiropoulos, ele se torna, né, uma fortuna crítica, no sentido que ele é tanto uma crítica a algo, mas ele também é criticável, não desmerecendo o livro, que é excelente do ponto de vista lógico, muito diferente do livro da Rodinesco, né, que tem uma série de desencontros ali, para falar o mínimo. No dia 19, a gente retoma questões ligadas ao feminismo com a Maíra Marcondes Moreira, né, que recentemente lançou Freud e o Casamento, um livro muito legal. E a Maíra, ela ficou de me passar a bibliografia nesses dias, então provavelmente nesse final de semana já vai estar a indicação dos textos dela. Na sequência, no dia 26 de abril, a gente vai ter uma aula desafiante, na medida em que nós começaremos a entender que no próprio Lacan, o Lacan não era só alguém que fez coisas como o retorno a Freud, ou como uma incessante reformulação conceitual e lógica da psicanálise, mas ele deixou chaves de leituras políticas da psicanálise, apesar de ele só ter se dado conta disso muito tarde. A gente não precisa aqui refazer um pouco a discussão entre o Safatli e o Joel Birman. Recentemente, quando o Safatli vai lançar aquele livro sobre o Lacan, e o Joel Birman, né, faz uma crítica dizendo que o Safatli estava avançando discussões que o Lacan teria muito mais tarde e que não estavam presentes e que Lacan não queria ter. E é verdade, Lacan não queria ter, mas eu acho que na relação com a instituição psicanalítica e os conceitos psicanalíticos, a gente vê já uma valência, uma imanência da reconstrução lacaniana da psicanálise numa confrontação com o político dos conceitos. E eu acho que esse texto é um em que isso está presente. Por isso essa aula se chama Psicanálise Diante da Diferença, Clínica, Transmissão, Formação e Cultura, né, ali onde o Lacan vai criticar uma cultura de formação da psicanálise. Leremos do Said, Freud e os Não-Europeus. Eu estou com o mesmo problema, eu não tenho em português, não achei até agora. Se alguém já tiver, por favor, me passe. Eu coloquei lá em inglês, por enquanto, essa é uma conferência final do Said.
onde ele vai retomar um pouco essa relação entre Freud, história, antissemitismo. E aí a gente tem 3 textos em língua estrangeira, que infelizmente não tem tradução, né? Um é o Doing Psychoanalysis in Tehran, da Gohan Yomayanpur, que é uma psicanalista formada na Inglaterra, mas que atua com uma clínica bastante clássica no Irã. Depois a gente vai ter 2 textos da Rafa Nashed, que é uma psicanalista síria, que acabou sendo presa por suas associações com alguns dos dissidentes da política do Bashar, alguns anos atrás, quando a Guerra Civil Síria começou, perdão, e a Rafa Nashed, ela acabou se exilando em Paris, mas ela tinha já um trabalho importante de pensar a psicanálise na Síria e nos países árabes, nessa conexão com essa diferença. Por fim, a gente vai ter um texto bem curtinho e, né, um pouco básico, mas interessante, sobre a psicanálise do Marrocos e as resistências culturais. Então, acho que está um certo panorama da diferença. Infelizmente, trabalhos em francês e inglês, né? Tomara que não seja tão impeditivo. Se alguém quiser fazer uma tradução automática disso, vai nos ajudar muito. Na sequência, daí a gente vai ter uma aula sobre a formação psicanalítica, questões de amor, luta e diferença, porque, vejam, a gente está pensando no social e as clínicas do social, lidando o tempo todo com a ideia de formação, né? A formação do psicanalista e a transmissão da psicanálise. E para isso a gente vai contar com a participação de dois mestrandos aqui, que trabalham comigo, que é o Rani Soares Silva, que está aqui, vi ele já, e o Júlio Afonso Branco, né? O Rani, depois se quiser se apresentar, Rani, trabalha com a formação de psicanalistas negros, e como o racismo é ou não vivido durante essas formações, e o Júlio Afonso Branco trabalha sobre a questão da moralidade na formação dos psicanalistas. E a gente vai ter mais leitura ainda, que eu estou vendo certinho com eles. A gente vai ler um texto do Quinet sobre a noção de escola, a gente vai ler esse trabalho do Frosch, que está no livro As Políticas da Psicanálise, e a gente vai ler mais 2 coisinhas ainda que a gente está em discussão. E depois, em 10 de maio, temos o encerramento, e aí nesse encerramento, o ano passado, teve uma experiência que foi muito proveitosa, que foi pedir para 3 colegas que participam de grupos ou experiências de psicanálise diferentes, que eles pudessem apresentar a experiência deles, sugerir textos. No ano passado, a gente teve a Lívia Vígio, que falou um pouco do trabalho que ela tem junto ao Grupo Gradiva, que trabalha com violência intrafamiliar e escuta de mulheres. A gente teve a Tami, o Eduardo, a Caroline, que eu acho que a Caroline está aqui, a Caroline Zanck, que falaram da psicanálise em Santos. E a gente teve também o Tiago Oliveira, que falou, né, da experiência dele junto aos colegas que fazem o trabalho na Praça Roosevelt. Né, foi muito bom esse último encontro, porque a ideia desse último encontro é revisitar esses conceitos e as discussões da disciplina a partir dessas experiências práticas, né, e de impasses, especialmente dessas experiências. E aí, se alguém já estiver interessado, tiver afim durante o semestre, só me mandar uma mensagem e a gente vai conversando como pensar essa última apresentação. Mas é um pouco isso, gente. Como é que vocês viram nesse programa até aqui? Quem quer fazer um comentário? Oi, Rani, quer se apresentar? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? O Gabriel falou meu nome, eu abri o microfone, a internet caiu. Eu perdi um pedacinho assim. Mas mais para me apresentar mesmo, sou mestrando, estou no segundo ano de mestrado, né? Pesquisando, assim, dentre outras coisas, as implicações do racismo na formação do psicanalista negro e quais implicações isso traz para a gente pensar a psicanálise como um todo, pensar os processos formativos, quais convocações, né, isso traz para a gente enquanto política, enquanto tipo de formação. E estamos aí, só para apresentar mesmo. Vamos sair conversando. Obrigado, Rani. Eu vi que a Ana levantou a mão. Ninguém mais?
Eu ia só perguntar onde que estava esse programa detalhado, que eu não estava achando, mas já achei ele no Drive aqui. Obrigada. Thales? Boa tarde. Bom, primeiro, excelente, gostei muito. Eu também não venho da psicologia, venho da filosofia e faço agora atualmente formação em psicanálise, então me encanta muito e estou muito empolgado. A minha dúvida, Gabriel, é a respeito da resenha, dessa conversa que nós, como aluno especial no caso, também preciso apresentar. Ela pode ser construída ao longo dos encontros, assim, e preparando e elaborando, enfim, e trocando ideias? Sim, o formato é livre, não tem. Realmente, a gente precisa ter um documento de validação para o seminário para quem é matriculado, é só isso, né? Vamos tornar essa burocracia algo bacana, né? De fato, uma carta, uma conversa, um comentário. Teve gente o ano passado que fez seminário e me fez uma lista de textos que eu poderia ter citado, né? Então, sempre tem. E ajuda, né? Ajuda a pensar. Alguns fazem comentários críticos, outros contam experiências. Algumas pessoas resolvem falar diretamente do seu trabalho de pesquisa ou da sua prática clínica, psicossocial, educativa, né? Eu acho que é um formato completamente livre. Tem gente com quem eu trabalho há anos, assim, tipo a Yara, que está aqui, né? A gente trabalha vários anos juntos, assim, numa clínica que é pública, que é a Clínica do Veredas, que é o nosso trabalho de escuta imigrantes na USP, né? Então, como a gente se conhece já do Veredas há um tempo, mas tem gente que eu conheço mais de passagem, ou nunca vi, né? Então, nunca conversei. Então, é sempre bom ter um lugar a mais para conversar com as pessoas, seja por uma carta, por um texto. Mais alguém, gente? E eu acho que no final de semana todos os textos já vão estar nas pastas. Eu preciso só escanear alguns deles ainda. Eu queria só comentar, né, a minha percepção sobre a bibliografia, que agora eu vi inteira, eu não consigo deixar de pensar sobre essa discussão, né, cada vez mais emergente, que vem muito impulsionada pelo outro, né, pelo outro do universal, eu digo assim, né. Então, esse pioneirismo, né, para deflagrar o que é universal e que na verdade não é universal, né, que tem um localizador ali. E foi muito interessante ouvir você falar que ano passado as escolhas foram cientes, porque eu lembro de um incômodo corporal, assim, quando eu vi a bibliografia do ano passado, fiquei... e eu tinha muita resistência, assim. E, enfim, também primeiro ano de mestrado, ano passado, né, muita informação, eu acho que eu acabei perdendo essa de que seria uma disciplina de 3 anos, mas eu achei muito legal, assim, de ser de 3 anos e de ter esse caminho também, né, porque eu ouvi uma banca esses dias e me tocou muito, assim, o que uma das avaliadoras disse, que era uma mulher negra, né? E ela falou assim, que na academia a gente tem que ter a ciência que a gente não está entre amigos, né? Então, como que a gente faz esse diálogo com fundamento, né? Talvez tornando mais difícil, né? A desvalidação, porque ela vai acontecer de qualquer maneira, mas tornando mais difícil uma desvalidação, assim. Então, achei muito, muito legal mesmo. Bem, obrigado, Mariana. Mais alguém quer fazer algum comentário, algum questionamento? Alguma leitura que faltou, talvez? Ô, Gabriel, eu queria te perguntar, eu não acompanhei essa discussão entre o Birman e o Safatli, tem alguma coisa de material produzido sobre isso? Tem uma live. Boa. Do Birman e Safatli, né? E aí foi quando o Birman, a gente conversou também um pouquinho sobre isso com o Birman num outro espaço, né? Eu acho bem interessante as concepções dele, e o Safatli explica por que ele, né, faz essa insistência, mas é bem interessante essa discussão, né, de um Safatli querendo botar já como se lá que tivesse uma referência política, pelo menos desde o seminário 2, né, e o Birman não, é só lá no seminário 14 que ele vai ter isso mesmo claramente, depois de ter que olhar para a instituição psicanalítica
e mais ainda de ter que se haver com uma formação de analistas que estavam para-institucionalmente se formando em psicanálise. E essa ideia eu acho muito boa da para-instituição, que a gente pode daí, eu acho que vai ser o objeto o ano que vem, né, que é um termo que as colegas que trabalham com isso, uma live de lançamento de livro, que as colegas que trabalham com as questões queer, trans, vão sempre se referir com a ideia do hackeamento, né, o que é hackear uma informação, uma formação, o que é hackear a instituição, o que é hackear uma teoria, hackear uma obra, hackear o corpo, né, e isso, fazer disso um ato político. E se alguém souber melhor dessas discussões, por favor, vá avançando. Mais alguém quer como aproveitar? Acho que fundamentalmente que essas discussões nos sirvam, né, para se incomodar, para entender como a gente trabalha, para entender como a gente não deve trabalhar também, como reformar as nossas práticas e as nossas formações também, porque é isso, eu estou muito preocupado com essa questão da formação e de como a gente entende que é, o que é sofrimento, o que é psicopatologia, né, porque eu sou daqueles que acham que a gente não vai poder se livrar de pensar psicopatologia, mesmo que de forma sempre crítica, uma vez que essa discussão acontece na psiquiatria, na sociedade, e a gente não pode deixar de estar presente nessa discussão, né, porque é um risco político muito grande esvaziar esse lugar na mesa, que a gente pode ter. Arlete? Oi, professor, boa tarde. Eu fiquei pensando aqui se nós, por que não tem alguma bibliografia em torno da psiquiatria e a relação com a psicologia social, com a questão do feminino. Inclusive, é um tema que me interessa muito, o feminino, a história, né, da questão do feminino e a psiquiatria, e se você indica ou se você vai comentar. É isso. Isso, a gente teve no ano passado uma aula sobre psicopatologia e psiquiatria. Então foi uma aula inteira sobre isso. Tem esse livro da Manoni, que está aqui presente, que fala dessa relação com a psiquiatria também. E a gente tem vários textos que falam do feminino, que a gente vai ter no mínimo 2 aulas inteiras sobre isso. A gente vai ler o texto da Isidia Batista, da Toni Morrison, como, né, trabalhos de feminismo, né, na sua relação com a psicanálise também, com as experiências de sofrimento racial. E tem aqui, né, essas 2 psicanalistas, uma iraniana e uma síria, que especialmente a Gohan, a psicanalista iraniana, ela vai lidar de cabo a rabo no livro dela com a questão do feminino. Mas a gente está privilegiando dessa vez, né, pensar numa certa noção de diferença, né? Por isso que vocês estão vendo experiência psicanalítica no Marrocos, na Síria e no Irã. Ano passado a gente leu a Patrícia Gerovici, né, contando das experiências nos Estados Unidos. Obrigada, professor. Bem, mas claro que acho que a Maíra vai mandar a bibliografia dela, a gente pode dar uma modificada doravante ainda. Mais alguém, gente? Quer aproveitar? Carlos? E aí, vocês podem me contar, assim, isso é um grupo de trabalho, a gente tem que pensar dessa forma. Pode me contar por que vocês sentiram, pensaram já nesse primeiro encontro, nessa recapitulação. Eu acho que está bem interessante o programa. É isso que eu tenho para dizer, acho que ficou instigante, acho que tem muita coisa, né? Acho que dá um pouco de curiosidade se a gente vai dar conta de discutir essas coisas todas nesses encontros de 2 horas, mas isso é animação, na verdade. A psicanálise não toda, né, gente? Não tem, eu fico o ano todo com esses programas, indo e voltando nesses textos,
Eu parto dessas formações em psicanálise em que a gente lia Lacan e os comentadores e os filósofos clássicos, né, e vai se abrindo. É isso. Acho que mais alguém comentou alguma coisa aqui. Nos sugeriu um livro. A Leila falou, assim, lá na Espanha, eu acho que foi em 2019 isso, né? Que aquele protesto Solos Fiesci. O que mais, gente? Ainda ficou para vocês? Tem alguma questão? Gostaria de agradecer, professor. Eu quero agradecer a primeira oportunidade de participar. Eu sou aluna ouvinte, até sobre a distância. Hoje eu estou numa situação acamada, onde eu não posso me locomover. Até por isso não liguei a câmera. Eu falei, né? O pessoal vai pensar que eu estou deitada aqui descansando, mas eu realmente não posso ficar sentada. Mas eu quero agradecer a oportunidade de participar, porque eu aprendo muito com vocês e realmente estou bem distante de saber tudo que vocês já sabem sobre psicanálise, mas sobre ter pensado sobre a estrutura na psicanálise, na formação clínica. Eu fiz como aluno ouvinte com você também no ano passado, mudou completamente a minha visão sobre como lidar ou avaliar ou analisar melhor as coisas, a me repensar enquanto profissional. Eu sou psicóloga, não sou ainda uma psicanalista. Tu trabalha onde, Franciele? Em Araçatuba, interior de São Paulo. Então é bem distante. E essa possibilidade de ouvinte e à distância, se eu não tivesse a camada, seria um prazer poder estar participando e estar nos lugares, né? Mas essa distância, para mim, é fenomenal. Então, vocês chegam até a gente de um jeito que transformar a nossa vida. De olhar de um jeito para a profissão, para o olhar para o outro, que eu nunca aprendi, nem na faculdade. Eu fiz uma formação em uma outra instituição, bem bacana, mas era uma instituição bem tradicional mesmo. E eles nem falaram sobre esse assunto, era só o grosso de Freud fala isso, Lacan fala isso, esse aqui fala isso, e a gente tem que agir assim. E olhar para vocês e olhar esse novo conteúdo comparado com o conteúdo do ano passado, para mim é transformador. Então, gostaria de agradecer, é muito interessante. Eu fiquei aqui o tempo todo anotando e vendo o relato de vocês, e eu gostaria de agradecer a oportunidade. Obrigado, Franciele. A gente não vai em lugar nenhum, a gente se encontra, viu? Espero conseguir me encontrar aí com vocês. Tenho muito a aprender, mas agradeço a oportunidade. E se de vez em quando, se eu puder ligar a câmera, mas eu sempre vou estar assim, deitada, só para avisar. Tá bom. Tá bom. Obrigado e melhoras, Franciele. Obrigado, André, caso tu consiga escanear. Eu realmente procurei em PDF, até falar com um colega que está traduzindo de novo o texto para ver se ele já tinha alguma coisa passível de ser mandada, mas ainda não. Então é isso. Mais algum comentário? Acho que dá um tempo ainda. Eu não vou ligar minha câmera. Carolina. Mas agradecer. Obrigado, Carolina. Ótimo contar contigo aqui. Carolina, que trabalha conosco no Veredas. Faz mestrado na Psicologia Social na USP. Mais alguém, gente? Alguém já se animou para falar no último encontro, para contar alguma experiência? Tá bom, deixamos para a semana que vem. Então, obrigado, gente. Tem bastante leitura, tá tudo no Drive para a semana que vem. Divirtam-se. E a gente se encontra daqui a uma semana aqui no Meet. Tá bom? Oi, Thales, diga. Apertei errado, desculpa. Tá bom. Obrigada. Valeu, gente. Tchau. Abração, até daqui a uma semana. Obrigada. Tchau, obrigada. Até já. Obrigada, professor. Tchau.